Olá, eu sou o Guy do Projeto Diamonds e eu vou fazer uma breve apresentação sobre Belet, que para nós é um Diamond que chega através dos Grimórios de Goécia, mas pelos estudos do projeto a gente conseguiu fazer um tracking, um rastreamento para detectar algumas raízes pagãs de divindades pregressas que podem ter inspirado esse Diamond. E antes da gente começar a falar diretamente de Belet, é importante fazer um pequeno contexto para entender o nome, o significado do nome, que vem de línguas da família afroasiática, que é uma grande família que pega desde o Sudão até boa parte do Oriente Médio, né, a região do Crescente Fértil, onde ficam as principais civilizações da antiguidade. E nas línguas afroasiáticas, a gente tem uma pequena declinação, que seria et, it ou at, que vem ao final da língua, que representa feminino. Então, quando você coloca esse sufixo, você está dizendo que alguma coisa é do gênero feminino. Então, essa é a primeira indicação de que isso provavelmente é ligado a uma entidade do sexo feminino. Então, por conta dessa declinação, eu trago alguns outros exemplos de divindades, né, que são encontradas dentro dessa família afroasiática, como, por exemplo, Amonete, que é, no Egito, a consorte de Amon. Raete seria a consorte de Ra. E aí, nas línguas do Levante, a gente tem a palavra Elat, que pode significar tanto deusa quanto consorte do deus El. Né? Nos idiomas cananeus, né, a gente tem Astarte, que você tem ali uma contração, que seria o feminino de Astar, que seriam dois gêmeos ligados ao planeta Vênus. No árabe, a gente tem Alat, que seria uma deusa anterior ao culto de Alá, que é estabelecido por Maomé. E em outras línguas semitas, a gente chega, de fato, no termo que a gente vai tratar, que é Belet ou Balat, que seria feminino para Bel, ou Baal, que seria senhora, proprietária, consorte, dama. Então, com esse contexto, a gente pode seguir para as divindades que se apresentam com essa terminologia. Né? A primeira divindade que a gente encontra é Ninegal, que é uma divindade que foi cultuada pelos acádios, né? Os acádios conquistam a Suméria, acabam absorvendo vários dos cultos e mitos sumerianos, né, e se estabelecem como um dos principais impérios na região do Crescente Fértil da Mesopotâmia. Ninegal, ela vai ter culto principalmente na cidade de Nippur, de Lagash, de Uma e de Eres, e principalmente em Ur, que você tem o templo Ur-Nammu, que é um templo para Ninegal. A rainha acadiana Simar Star, né, Star, que inclusive é ligado ao nome Star, ela reconstruiu um sítio sagrado para Ninegal, né, no período de restauração acadiana, acho que, se não me engano, 1800 a.C. Né? E o culto de Ninegal ele acabou se misturando muito com o culto de Inanna, que é de Suméria, e com outras deusas mesopotâmias que também são dessa família de sincretismos, como Star. Né? Então, várias deidades ligadas ao planeta Vênus, né? A estrela vespertina ou a estrela matutina, são agregadas nessa grande família e vários sincretismos surgem disso. E um dos principais epítetos para Ninegal é Belet Ekalim, ou seja, a dama ou a senhora do palácio. Né? E ela é uma deusa que apresenta um deus menor, né, que em latim a gente chamaria de ângelos, né, o mensageiro,
mas também é um emissário que é de Kun, que é um deus ligado à justiça. Então, a gente consegue estabelecer que Ninegal provavelmente era uma divindade da aristocracia, por conta da relação palaciana, mas também é uma divindade ligada a esse ofício da administração pública, sobretudo a justiça, por conta do papel que o enviado dela, o deus menor que se submete a ela e que fala por ela, desempenha dentro do panteão. E aí, obviamente, eu já tinha dito que ela foi absorvida por Inanna na Babilônia, né? Então, esses sincretismos vão se construindo, mas, além disso, com o processo de absorção pela civilização babilônica, Ninegal acaba sendo uma dessas divindades que é enviada para o submundo, né? Isso é uma das hipóteses que a gente trabalha no projeto Daimos, que os deuses conquistados, derrotados, em algum momento eles acabam sendo movidos para o submundo e acabam adquirindo essas feições infernais, vamos dizer assim, antes de chegar nas demonizações que a gente vai ver com as religiões monoteístas. E aí, Ninegal acaba se tornando a deusa Manugal, que reina sobre um cativeiro, uma prisão, um lugar onde pessoas são punidas no submundo. Pode passar para o próximo. Também dentro desse conjunto, a gente tem uma divindade suméria que também vai acabar sendo associada a Ninegal, que é Gula. Gula é uma divindade Anunnaki, ou seja, ela é da família do deus Anu. Ela às vezes é retratada casada com o rei Ninurta e às vezes com o rei Pa-Bilsag, que são duas divindades ligadas à agricultura, e alguns arqueólogos, alguns historiadores supõem que esse casamento está relacionado pelo fato deles cultivarem as ervas curativas. Né? E essa deusa Gula, ela está totalmente associada à cura, e os filhos dela são também divindades de cura muito importantes dentro da mitologia mesopotâmia, né? Damu, ele é responsável pela ressurreição de Tammuz ou Damuzi, que é o consorte de Inanna, ou Ishtar, né? Porque depois Inanna acaba sendo sincretizada com Ishtar. E Ninazu era um deus ligado às serpentes e ao submundo, e também à cura dos venenos. Então, ele tem esse aspecto de uma cura sobrenatural mais obscura, né? No épico de Gilgamesh, depois do dilúvio, é Gula que restaura a vida a toda a humanidade, né? Ela acaba ajudando a trazer toda a humanidade de volta à vida, né? E Gula acaba sendo chamada de Belet Balat, a Senhora da Saúde, e também de Azugalatu, que seria a grande curandeira, que são dois grandes epítetos na cidade de Ur. Então, a gente observa, né, que ela acaba se tornando uma deusa patronesse dos doutores, dos curandeiros, dos médicos, da herbologia, da fitoterapia, das parteiras, né? E é interessante também falar que na Suméria a gente tinha duas funções médicas distintas. Uma função médica era o médico que trata da saúde do corpo, né? E outro que é o curandeiro, que trata de uma saúde do espírito, remove maldições, acaba fazendo exorcismos. Embora os dois exerçam atividades muito parecidas, né? O curandeiro ele tem um lado sobrenatural muito mais marcado do que os médicos só físicos. E ela acaba sendo chamada também, então, por conta disso, de Baal ou Baba, que é a deusa dos cachorros, que acabam acompanhando ela em boa parte da iconografia, né? Na imagem que a gente colocou aqui no slide, a gente tem ela com o Pibilsag, e do lado dela a gente tem um cachorrinho. Alguns interpretam que seja um leão também, né? Mas é muito por conta dos cachorros, né, terem aquela tendência de lamber as próprias feridas e elas cicatrizarem, né? Então, essa associação acabou fazendo com que os cães fossem bastante referentes à área de cura, né? Mas, além desses aspectos benéficos de curandeira, ela também tem um aspecto mais ofensivo e defensivo de uma divindade guerreira, né? Que seria Ninkahak, que seria a Senhora da Muralha, e também ela carrega outros epítetos como Rainha da Tempestade, aquela que faz os reis tremerem, que são duas características que ela tem
sobretudo nas tabuletas de Nabucodonosor. Saindo da Mesopotâmia e indo para o Levante, a gente vai encontrar Elat e Atirat, que na verdade seriam a mesma divindade, mas são termos diferentes. Elat significa deusa, então ela seria a deusa, então é uma deusa pan-levantina, né, cultuada por quase todos os povos do Levante, e que acabou sendo exportada para o Império Hitita, acabou também sendo absorvida por sumérios, acádios, babilônios, assírios, até no Egito o culto dela chegou. E ela é retratada dentro da mitologia levantina, ou melhor, das mitologias levantinas, como consorte de El ou El Elyon, que seria o Deus Altíssimo, que dentro dessa mitologia ele não é um Deus muito ativo, não é um Deus próximo da humanidade, ele criou o mundo e foi embora e deixou o controle do mundo para os filhos. Mas a Tirat, né, o Elat, ela continua muito presente do mundo e ela ainda rege seus filhos e comanda seus filhos e decide qual deles vai governar, né? O épico de Baal mostra, né, que Ian, que era o filho favorito de Atirat, que governava o mundo, e depois Baal derruba Ian, e aí ele precisa ser ele não era filho biológico de Atirat, mas precisa ser reconhecido como filho de Atirat para se tornar um novo rei, né? E aí ela é como uma deusa primordial que surge junto com El Elyon, ela cria o universo inteiro e ela dá a luz a uma prole de muitos filhos, né? Dizem que El Elyon seria o pai dos anos e ela seria a mãe dos dias por conta dessa pluralidade, né, da prole dela. Então, ela é uma mãe, às vezes, de 70 filhos, mas aí algumas outras fontes falam que são 77, outras falam que são 88, e eles são chamados de Elohim, né? Essa tradição dos Elohim acaba sobrevivendo no judaísmo depois, né? E aí ela é chamada de a senhora que caminha sobre a água do mar, ou a senhora que caminha sobre os mares, rainha dos céus e mãe dos dias. Um outro epíteto que ela carrega é Ketush, ou Ketesh, ou Kadesh, que também acaba sendo um epíteto que depois é absorvido dentro do judaísmo pelo deus monoteísta deles, que seria o mais sagrada. E o culto dela é levado com um dos filhos para o Egito, né? Reshef, que é um outro filho de Elat ou Atirat, passa a ser cultuada no Egito. E ela é retratada muitas vezes montada ou numa jumenta ou numa mula, né? Então a gente pode perceber que até no mito de Maria, depois indo para o Egito, a gente vai encontrar traços dessa visão do feminino levantino semita pré-judaico. Pode passar. E aí, já chegando mais próximo dos povos de Israel, né, do judaísmo, a gente vai encontrar várias fontes antes do estabelecimento do culto monoteísta entre os judeus, em que você tem Asherá, que seria um nome muito próximo de Atirat, que é uma deusa que é muitas vezes retratada como mãe e outras vezes como consorte de Javé, sobretudo na região da Samaria, né? E algumas das iconografias mostram ela como uma vaca que amamenta o bezerrinho, o novilho, né? Outros povos da região que são combatidos pelos judeus também têm a Xerá como uma consorte do seu deus patrono, que seria o caso de Cos ou Comus, ou Camus, ou Quemosh, né? E a gente tem algumas fontes arqueológicas que mostram que tinham postes, né, que representariam a árvore da vida ou a tamareira sobrenatural, que eram erguidos em honra a Xerá por toda Israel, né? Quando a gente fala de Israel, a gente está falando do Reino do Norte, né? E não do Reino do Sul, que seria Judá. E aí ela acaba sendo muito relacionada com a figura de Gebirá, que seria a grande matriarca real, que seria ou a rainha ou a mãe do rei. Pode passar. E aí, já bem para o tempo da consolidação das religiões politeístas que a gente conhece no paganismo moderno, né, romanos, gregos, a gente vai encontrar a Targates, que seria uma deusa patrona dos fenícios e dos
cartagineses, né? Ela era a deusa síria, cultuada na cidade de Tiro, que é chamada de Balat, né? A Senhora. Né? Os romanos acabam conhecendo esse culto, né? E absorvem ela como Dea Síria, né? A deusa da Síria. E nessa iconografia, a Dea Síria é muitas vezes retratada ou como uma sereia com duas pernas, ou com duas caudas. Então você tem fotos em que você vai ver a estatuazinha ou a gravura em que ela tem a cauda de peixe, duas perninhas, ou tem duas caudas de peixe. E ela é muitas vezes retratada como consorte de Baal Haddad, ou Haddad, que seria o deus trovejante, né? O senhor trovejante. Né? E alguns historiadores apresentam que a Targates unificaria em si o culto à deusa Atirate, o culto da deusa Anat, que é uma outra deusa que a gente não falou, que é uma deusa cananeia ligada à guerra, que acompanha Baal e boa parte do épico de Baal, e a Tarte ou Astarte, que é a deusa ligada às leis e à justiça, que tem um irmão gêmeo, né, que a gente falou lá no começo, e o irmão dela substitui Baal quando Baal morre. Né, até o Baal ser ressuscitado, o irmão de Astarte é que governa o mundo. Né? E aí a gente observa que o culto de Atargates, que vai ser também o culto de Astarte, ele acaba sendo absorvido bem tardiamente pelos gregos depois da conquista do Oriente Médio, né? Sobretudo com as conquistas macedônias. E aí a gente vai observar ela sendo relacionada a Afrodite e a Vênus. E um dos mitos gregos que se associaria a Targates como Afrodite é quando Tifon, que era um monstro, assombra o Olimpo, e Afrodite e os filhos dela, que são chamados de Erotes, se transformam em peixes e entram pelo rio Eufrates para se esconder desse gigante. Eu queria agradecer a todos vocês pela audiência. Sigam o Projeto Diamond no Facebook e no Instagram. Muito obrigado.